Por que tantos empreendedores cristãos trabalham mais do que nunca, se dedicam dia e noite, mas ainda sentem que o dinheiro escorre por entre os dedos? A resposta vai te chocar. Eles estão construindo negócios no projeto do mundo, não no projeto do céu. É por isso que você pode se esforçar até o esgotamento e ainda assim sentir que está numa batalha perdida. O problema não é o esforço, é o alinhamento. Até que você se alinhe com o código oculto de Deus, os negócios sempre parecerão uma luta sem fim. Mas e se eu te dissesse que os bilhões de Salomão, as estratégias à prova de crise de José, as parábolas de Jesus sobre negócios, não eram apenas lições espirituais, mas modelos práticos para multiplicar dinheiro? E se a mesma Bíblia que você lê para consolo também contém o plano mestre para construir negócios e deixar um legado que dura gerações? A grande virada. Aqui está a virada que mudará tudo. Este código oculto não é reservado para pastores ou profetas. É para empreendedores, sonhadores e trabalhadores como você. Uma vez que você o desbloqueia, você não vai apenas ganhar dinheiro. Você transformará seu negócio em um empreendimento do reino que impacta a eternidade. E hoje, vamos decodificá-lo juntos. Fundamento 1. A propriedade divina. Deus é o dono de tudo. Você é o administrador. Quando falamos sobre construir um negócio do reino, a primeira verdade é esta: nada do que possuímos é realmente nosso. Cada moeda, cada ideia, cada oportunidade vem de Deus. Salmo 24:1 declara: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Isso significa que nosso negócio não é apenas uma corrida para ganhar dinheiro, mas uma atribuição divina. Quando você compreende isso, toda a sua perspectiva sobre trabalho e lucro muda completamente. A mentalidade do administrador. Pense nisso. Se Deus é o dono do campo, nós somos simplesmente administradores cultivando sua terra. Por isso, em cada decisão de negócios, desde contratar funcionários até escolher investimentos, devemos perguntar: o proprietário aprovaria isso? Imagine ser encarregado da carteira de investimentos de Warren Buffett. Você não a trataria com descuido, certo? Da mesma forma, Deus confia a nós recursos muito maiores do que Wall Street jamais poderia oferecer. Adoração. Através dos negócios. É por isso que a Bíblia conecta a adoração diretamente ao dinheiro. Provérbios 3:9 ensina: honre o Senhor com todos os seus bens e com as primícias de todas as suas plantações. Observe, não diz honre-o apenas com cânticos, mas com a riqueza. Em termos práticos, isso significa estruturar seu negócio de forma que não vise apenas lucro, mas reflita integridade, justiça, generosidade. Esse é o verdadeiro ponto de partida de um empreendimento do reino. Libertação do medo financeiro. Muitos empreendedores acreditam que são donos de seus negócios, e é por isso que o medo rege suas decisões financeiras. Medo de perder, medo do risco, medo de doar. Mas quando você entende a propriedade de Deus, o medo se transforma em fé. Se o proprietário é responsável pelo capital, o administrador pode trabalhar com paz de espírito. Este é exatamente o oposto da cultura da correria, que diz que tudo depende do seu esforço. No negócio do reino, a dependência é força. Estratégia com humildade. Isso significa que você não estabelece estratégias ou estuda os mercados? Claro que não. Até John Wesley, um dos maiores teólogos do dinheiro, ensinou: ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder, doe tudo o que puder. Um empreendedor do reino estuda o mercado de ações, analisa ciclos de negócios, compreende comportamento do cliente, mas com uma diferença fundamental: eles sabem que sua inteligência é emprestada de Deus. Isso mantém o orgulho longe e a sabedoria próxima. Fundamento 2. A sabedoria de Salomão.
O empreendedor mais rico da história, Salomão, não era apenas o rei mais sábio de Israel. Ele era o empreendedor mais rico de seu tempo. 1 Reis 10:23 declara: o rei Salomão era maior em riquezas e sabedoria do que todos os outros reis da terra. Observe a ordem: riquezas e sabedoria andavam juntas. Ele não ganhou dinheiro por sorte. Ele seguiu princípios divinos que até os gurus de Wall Street ecoam secretamente, sem perceber suas raízes bíblicas. Princípio 1. Diversificação divina. Eclesiastes 11:2 revela: reparta em 7 partes, sim em 8. Você não sabe que desgraça pode cair sobre a terra. Isso é gestão de carteira escrita milhares de anos antes da Vanguard ou Fidelity existirem. Hoje isso significa não colocar todo o dinheiro em uma única ação, diversificar fontes de renda, espalhar riscos inteligentemente. Salomão entendia que espalhar recursos não era medo, era sabedoria. Princípio 2. Parcerias estratégicas. Salomão não construiu riqueza isoladamente. Ele fez parceria com Irão, rei de Tiro, para trazer ouro, prata e cedro. Em termos modernos, isso é joint ventures. Fusões estratégicas, cadeias de suprimentos otimizadas. Um negócio que tenta ficar sozinho frequentemente entra em colapso. Mas quando alianças são construídas com integridade, ambas as partes prosperam. Líderes de negócios do reino devem ver parcerias como encontros divinos, não apenas contratos. Princípio 3. Sabedoria sobre suor. Provérbios 24:3-4 declara: com sabedoria se constrói uma casa e com bom senso se consolida. Com o conhecimento, os cômodos se enchem de tesouros raros e belos. Muitos empreendedores se esgotam perseguindo dinheiro, enquanto Salomão mostra que a estratégia multiplica resultados mais rápido que o suor. Em vez de trabalhar 100 horas por semana, ele aplicou insight divino para criar sistemas que faziam o dinheiro trabalhar para ele. Aplicação prática moderna. Pense em um empreendedor que possui imóveis para aluguel, investe em ações que pagam dividendos, administra um negócio online, dizima fielmente. Essa pessoa não está correndo incessantemente. Ela estruturou suas finanças para espelhar os princípios de Salomão. Não se trata apenas de quanto dinheiro entra, mas de quão sabiamente ele é multiplicado. A fórmula invertida. Aqui está a chave. Salomão pediu a Deus sabedoria, não dinheiro. No entanto, porque buscou sabedoria, o dinheiro o perseguiu. Isso vira a fórmula do mundo de cabeça para baixo. Hoje, pessoas obcecam sobre como ganhar dinheiro. Mas o código oculto é este. Se você buscar primeiro a sabedoria, a prosperidade segue como subproduto. Fundamento 3. A lei da mordomia administrando. Como confiança sagrada. A mordomia é um dos conceitos mais mal compreendidos nos negócios hoje. Muitos acreditam que significa simplesmente cuidar das coisas, mas biblicamente significa administrar recursos em nome do verdadeiro proprietário, Deus. Lucas 16:10 nos lembra: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Essa não é apenas uma lição moral, é um princípio econômico. Se você não consegue administrar bem $1, por que Deus confiaria em você com 1 milhão? Valores superiores ao lucro. No mercado, mordomia significa alinhar decisões de negócios com valores superiores ao lucro. Sim, o dinheiro importa, mas o dinheiro não é o mestre, é o servo. Um empreendedor do reino faz perguntas como: estou pagando funcionários de forma justa? Estou tratando clientes com honestidade? Estou mantendo contratos com integridade? Em um mundo que adora lucros trimestrais, a mordomia constrói negócios que duram gerações, não apenas trimestres. O exemplo de José. José não era o faraó, mas era mordomo sobre todos os recursos da terra. Ele administrava grãos, terras, política econômica. E por causa de sua mordomia, nações sobreviveram à fome.
Hoje, isso se parece com administrar fluxo de caixa com sabedoria, criar reservas de emergência, preparar-se para crises. Muitos negócios americanos entram em colapso, não por falta de visão, mas porque ignoraram a mordomia. Mordomia pessoal. Mordomia empresarial. Se você não consegue administrar o orçamento da própria casa, isso aparecerá em como administra seu negócio. Provérbios 27:23 diz: esteja certo de que conhece a condição de seus rebanhos. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Em termos modernos, demonstrativos financeiros, relatórios de lucros e perdas, balanços patrimoniais. Um empreendedor do reino estuda os números não por ganância, mas como ato de adoração. O teste da mordomia. Antes de expandir para novo empreendimento, teste sua mordomia. Você já dizima fielmente? Mantém registros precisos? Toma decisões financeiras com oração? Muitos se apressam em startups sem passar no teste de mordomia e depois se perguntam por que o negócio entrou em colapso. Deus multiplica onde a mordomia é comprovada, não onde a ambição corre descontrolada. O padrão da promoção Mateus 25:21 registra: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Esse é o modelo de negócios de Deus. Antes de multiplicar seu negócio, ele verifica sua mordomia. E uma vez que essa confiança é testada, ele o eleva a oportunidades ainda maiores. Fundamento 4. O projeto de José, estratégia de crise e multiplicação. A história de José é mais que um conto de sobrevivência. É o estudo de caso definitivo em gerenciamento de crise e estratégia de negócios. Quando o faraó teve sonhos de fome, José não apenas orou, ele construiu um plano. Gênesis 41, 34, 36 registra seu conselho: que o faraó nomeie supervisores, que recolham 1/5 parte das colheitas durante os 7 anos de abundância. Esse alimento deve ser armazenado para que o país não seja arruinado pela fome. Isso é previsão econômica em ação. O princípio da preparação. Observe. José multiplicou a riqueza do Egito preparando-se na abundância, não entrando em pânico na escassez. Nos negócios modernos, isso é economizar capital durante anos de boom, em vez de gastar excessivamente. Corporações americanas frequentemente entram em colapso quando recessões chegam porque ignoram o projeto de José. Um empreendedor do reino separa reservas, investe com sabedoria, entende que cada estação de fartura deve financiar a estação de crise. Interpretação de dados. Outra chave foi a capacidade de José de interpretar dados. O faraó lhe deu sonhos, mas José deu interpretação e estratégia. Hoje chamamos isso de análise financeira, previsão de mercado, pesquisa estratégica. Um negócio que ignora dados é como o faraó sem José. Rico por um momento, mas despreparado para o que está por vir. De escassez à multiplicação, José não apenas preservou recursos, ele os multiplicou. Quando a fome chegou, o Egito não apenas sobreviveu, ele se tornou o fornecedor global de grãos. Pessoas de todas as nações vinham com dinheiro para comprar o que José havia armazenado. Este é um princípio do reino. As crises podem ser oportunidades para aqueles que se preparam. Exemplo prático: crise de 2008. Durante a crise financeira de 2008, enquanto muitos entravam em pânico, investidores que tinham liquidez compraram ativos desvalorizados, imóveis, ações, empresas inteiras e multiplicaram sua riqueza. Essa é a sabedoria de José em roupagem de Wall Street. Empreendedores do reino devem aprender a enxergar crises não como becos sem saída, mas como portas. Com previsão e fé, o que parece fome torna-se semente da fortuna. Fundamento 5. Renovação mental. Quebrando a mentalidade de pobreza. Uma mentalidade de pobreza não é sobre quanto dinheiro você tem.
É sobre como você pensa sobre o dinheiro. Alguém pode ter conta bancária cheia e ainda viver com medo, carência e escassez na mente. Romanos 12:2 diz: sejam transformados pela renovação da sua mente. Isso significa que o breakthrough financeiro começa na cabeça antes de aparecer na carteira. Corrigindo conceitos errados. Essa mentalidade se mostra como medo do risco, desconfiança da riqueza, culpa sobre o sucesso. Muitos cresceram ouvindo que dinheiro é mal, citando erroneamente 1 Timóteo 6:10. O versículo, na verdade, diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si é neutro, uma ferramenta. O problema é quando o dinheiro se torna mestre em vez de servo. Mudança de perspectiva. Uma mentalidade de pobreza diz: eu não posso começar aquele negócio, não tenho o suficiente. Uma mente renovada diz: o que tenho na minha mão e como posso multiplicá-lo. Foi exatamente o que Jesus perguntou em Marcos 6, quando os discípulos se preocuparam em alimentar a multidão. Eles viram falta, mas Jesus viu 5 pães como semente para um milagre. Visão de longo prazo. Outra armadilha é a visão de curto prazo. Pessoas com mentalidade de pobreza gastam tudo que ganham, buscando gratificação instantânea. Provérbios 21:20 diz: nas casas dos sábios há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo. Em termos atuais, economizar, investir e construir ativos. Uma mentalidade de pobreza te mantém trabalhando para o dinheiro para sempre. Uma mente renovada coloca o dinheiro para trabalhar para você. O poder da comunidade. Provérbios 13:20 ensina: quem anda com os sábios será cada vez mais sábio. Cercar-se de pessoas que pensam maior esticará sua visão. Se todos seus amigos estão presos em dívidas, com medo de negócios, alérgicos a investir, você provavelmente os espelhará. Mas, se você intencionalmente estuda mentores financeiros e empreendedores sábios, começará a adotar hábitos que constroem riqueza. Disciplina diária. Renovar sua mente não é evento único, é disciplina diária. Cada versículo que declara, cada decisão financeira alinhada com as Escrituras, cada passo de fé que dá, cinzela a mentalidade de pobreza. Fundamento 6. A lei da generosidade. Semear para colher retornos sobrenaturais. A generosidade não é apenas caridade, é uma lei inserida na economia de Deus. Lucas 6:38 diz: deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Observe, não diz talvez. É uma garantia espiritual. No reino, dar não é perder dinheiro, é plantar dinheiro. Assim como um agricultor nunca chora a perda da semente, um empreendedor de fé celebra a multiplicação que está por vir. A fórmula invertida. A maioria pensa na generosidade como opcional, algo que você faz depois que conseguiu. Mas empreendedores do reino viram essa ideia de cabeça para baixo. Eles doam antes de se sentirem prontos, porque entendem que a generosidade precede a multiplicação. Edoi sobrenatural. Pense na viúva de Sarepta, em 1 Reis 17. Ela deu sua última refeição a Elias, e sua panela de farinha nunca se esvaziou. Esse é um ROI sobrenatural que Wall Street não pode replicar. Em termos de negócios, dizimar consistentemente, mesmo quando lucros estão apertados, mentorar jovens empreendedores sem cobrar, oferecer serviços com desconto para quem precisa. Cada ato de generosidade planta uma semente que o próprio Deus rega. Por que negócios estacionam? Muitos negócios se perguntam por que estacionam. Muitas vezes é porque fecham os punhos em vez de abrir as mãos. O dinheiro que não flui estagna. O paradoxo da prosperidade. Aqui está o paradoxo. A generosidade, na verdade, aguça a perspicácia nos negócios. Quando você doa, presta mais atenção em como administra o resto.
Você se torna mordomo mais sábio, porque sabe que parte do lucro tem propósito no reino. A generosidade disciplina a ganância, protege contra o orgulho, mantém seu porquê maior que apenas lucro. A lei da multiplicação. Provérbios 11:24 revela: um dá generosamente e vê suas riquezas aumentarem, outro retém o que deveria dar e acaba na pobreza. No reino, a generosidade não diminui sua riqueza, ela a multiplica. Fundamento 7. ROI eterno, construindo negócios que transcendem gerações. Todo empreendedor fala sobre ROI, retorno sobre investimento. Mas no reino, o ROI vai além dos relatórios trimestrais. Jesus disse em Mateus 6:19-20: não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Isso não significa ignorar dinheiro ou negócios. Significa construir de tal forma que os lucros produzam impacto e o impacto produza recompensas eternas. Pensamento geracional. Provérbios 13:22 diz: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Essa é riqueza que transcende o tempo, mas a maior herança não é apenas imóveis ou ações. São os valores espirituais e modelos de negócios enraizados na palavra de Deus, passados de geração para geração. Legado empresarial. Pense em empresas que sobrevivem aos fundadores. Sua marca, cultura e valores se estendem décadas além da origem. Agora imagine negócios do reino construídos com princípios eternos. Integridade, generosidade, mordomia, que continuam influenciando muito depois que o fundador se foi. Isso não é apenas planejamento sucessório, é multiplicação do reino com ROI eterno. Lucro com propósito. O ROI eterno também significa conectar lucro com propósito. Quando um negócio financia missões, alimenta famílias ou apoia ministérios, esses retornos nunca desaparecem. Paulo escreveu em Filipenses 4:17: não que eu esteja buscando ofertas, mas busco o fruto que acrescente à conta de vocês. Há um livro Razão Celestial, e cada ato fiel nos negócios é registrado lá. Filantropia estratégica. Praticamente o ROI eterno exige filantropia estratégica. Separe uma parte dos lucros não apenas para expansão, mas para impacto eterno. Imagine um empreendedor cristão que constrói escolas, apoia traduções da Bíblia, financia centros comunitários. A receita na terra é boa, mas o ROI eterno é imensurável. A verdade final. Construir um negócio do reino não é sobre escolher entre dinheiro e fé. É sobre alinhar ambos. Quando o dinheiro serve ao propósito de Deus, o negócio se torna ministério. E quando ministério e negócio se unem, empreendedores descobrem um código oculto de riqueza e impacto que nunca termina. Agora que você viu o código oculto da Bíblia para construir negócios do reino, a verdadeira pergunta é: o que você fará com ele? Você continuará perseguindo o dinheiro da maneira do mundo ou finalmente alinhará seu negócio com o projeto do céu? Lembre-se, conhecimento sozinho não transforma. Sabedoria aplicada, sim. Sua visão expandida. E se sua empresa pudesse ser mais que apenas fonte de renda? E se ela se tornasse a própria ferramenta que Deus usa para abençoar sua família, impactar sua comunidade, influenciar gerações? Isso não é apenas possibilidade, é seu chamado. Quebre as correntes. Não deixe que medo ou dúvida o roubem do que Deus já preparou para você. Escreva nos comentários: meu negócio é guiado pela sabedoria de Deus. E observe como esta poderosa declaração começa a mudar o curso do seu negócio e das suas finanças a partir de hoje. Deixe-me perguntar: você está pronto para parar de pensar pequeno e começar a construir com a eternidade em mente? Está disposto a tomar os passos, mesmo os desconfortáveis, para ver seu dinheiro se multiplicar da maneira de Deus? Porque se você está, a jornada começa hoje, não amanhã. E não se esqueça,
inscreva-se no canal, ative as notificações, para nunca perder uma chance de crescer em sabedoria, riqueza e propósito. Seu negócio do reino está esperando para surgir.